Amém, queridos? Vamos ter o nosso momento de meditação na palavra. Eu queria ler um texto com vocês para nós abrirmos a nossa meditação, que é Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. Somente um versículo que diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Nós temos conversado aqui durante o mês de janeiro sobre o tema menos é mais, o que Jesus ensinava, mas insistimos em não entender. E o que eu tenho pesquisado e trazido aqui aos irmãos é que eu tenho observado que esse princípio do menos é mais está presente na nossa sociedade. As pessoas falam sobre ele e talvez, e muito provavelmente, elas não percebam que a palavra, as escrituras já falavam sobre isso há muito tempo. Eu queria mostrar isso para vocês. Vou pedir para o Felipe passar um pequeno vídeo para nós, um trecho de uma palestra de um professor chamado Leandro Carnal. Alguns devem conhecer, é alguém que tem falado muito na mídia ultimamente. E ele vai falar exatamente sobre isso. Não é cristão, aliás, muito pelo contrário, se diz ateu. Mas quero que vocês ouçam as considerações, as ponderações desse professor. O áudio não é muito bom não, mas vamos ver se a gente consegue entender o que ele está dizendo. Pode passar. E aí isso é pessoal. Não precisa ser seguido como uma questão importante, mas ela descoberta mim aos 53 anos. Menos é mais. Menos viagens, mais bem aproveitadas. Menos cidades. Você preferir menos também, não tem problema. Menos cidades. Nada de 30 dias, 30 cidades. Isso se chama arte de fazer a mala. Vão para uma cidade ou uma região. Se não voltar, não vai fazer diferença nenhuma. Aspectos específicos do menos é mais na Bíblia e no ensino de Jesus. E o que eu queria pensar com vocês nessa noite é sobre isso. Menos amizade, mais comunhão. Menos amizade, mais comunhão. Interessante que o vídeo que nós assistimos, ele fala sobre ter muitos amigos, né, o conceito de muitos amigos. Esse princípio está aqui na Escritura, para que a gente entenda que isso não está sendo inventado, a gente está pegando isso lá fora. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que irmão. Eu coloquei algumas outras versões desse versículo para a gente tirar algumas nuances dele. Por exemplo, a mensagem diz: amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Nova tradução na linguagem de hoje diz: algumas amizades não duram nada,
mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Então, esse princípio está nas Escrituras de uma forma muito clara. A qualidade do que nós chamamos de amizade, de amigo, de comunhão. E exatamente essa relação quantidade e qualidade que eu queria conversar com vocês nessa noite um pouquinho. Primeira coisa que a gente ia se perguntar é o que é amizade hoje. Qual é o conceito que nós temos de amizade hoje? Que é ter amigos, fazer amigos. Eu penso que talvez a questão símbolo do novo conceito de amizade sejam as redes sociais. As inúmeras e agora quase infinitas redes sociais, né? Facebook, Twitter, WhatsApp, e Instagram e outras. E elas estão redefinindo o nosso conceito de amizades. Interessante que o professor falou sobre isso. E era exatamente uma coisa que eu queria observar. O Facebook nos traz um novo conceito de amizade. Né? Tem lá um conceito de ter amigos. Você tem amigos. E quantos amigos você tem? Essa é alguma coisa que nós alimentamos. Eu olhei lá, eu tenho 1.628 amigos no Facebook. Olha só, gente. Fiquei admirado, né? Que legal. E aí eu fico pensando, o que isso significa, né, de fato? Olha, não é pouca coisa ter 1.628 amigos. Eu fico pensando aqui, eu posso, de alguma forma, contar com essas pessoas? São pessoas... Que amizade é essa, no fim das contas? Se eu precisar dessas pessoas, eu poderei contar com elas para alguma coisa séria, quem sabe? Outra pergunta até mais difícil, né? Essas pessoas podem contar comigo? Certamente não, né? Talvez algumas delas me chamem e digam, né? Quem é você? Não, eu sou seu amigo, né? Lá do Facebook, de outras. Mas, de repente, a amizade se torna essa relação, muitas vezes somente virtual, o de conhecer, o de seguir, e agora com toda essa nova linguagem virtual, curtir. E é isso que é um relacionamento moderno hoje. Esses são os novos amigos. Então, eu acho que isso ilustra bem aquilo que se tornou as nossas relações. É claro que nossos relacionamentos não se resumem às redes sociais, mas as redes sociais falam muito sobre o que são as nossas relações hoje. Nossos relacionamentos, eu diria, se tornaram, ou em grande parte, superficiais. São relacionamentos sem nenhuma profundidade. Aliás, o nosso contexto, o contexto urbano, ele é muito assim. Nós convivemos e conhecemos muita gente. Talvez você tenha uma rede de relacionamentos muito grande, que inclui seus vizinhos, que inclui seus colegas de trabalho, que inclui seus parentes, que incluem seus irmãos da igreja, que incluem, quem mais inclui? Nós temos uma rede de relacionamentos, né, dos prestadores de serviço, dos quais nos relacionamos, dos comerciantes, e são todos, de alguma forma, amigos. A partir do momento que você se lembra, conhece, troca palavras. E é muito estranho que num mundo assim tão cheio de convivência virtual e não virtual, as pessoas continuem
se sentindo sozinhas. Você não está cansado de ver pessoas à sua volta que se acham, se consideram sozinhas nesse mundo, nessa vida? Ou quem sabe você mesmo se sinta sozinho, sozinha. Mas como isso é possível se a gente vive nesse contexto urbano onde cruza com pessoas o tempo todo, o dia todo, e nos momentos que não estamos cruzando com as pessoas, estamos conectados a ela, trocando informações, numa rede, né, de relacionamentos que não desliga? Pois é uma boa pergunta. Por que as pessoas ainda se sentem solitárias? Por que as pessoas ainda não se sentem em comunhão com nada ou ninguém e não se sentem pertencentes de fato de um grupo, de uma família, de um relacionamento de fato? São coisas que a gente fica aqui pensando. Mas há algo ainda mais sério que a gente deveria perguntar diante disso, que é: e a igreja? Como a igreja se encaixa dentro dessa realidade? Poderia a igreja ou nossos relacionamentos com nossos irmãos serem relacionamentos nesse nível apenas superficial? Será que a igreja é mais um das muitas redes de relacionamentos que nós temos, mais que se você precisasse contar seus amigos ou pensar em pessoas com as quais existe vínculo, algum nível de intimidade, interesse mútuo, cuidado, lembrança, quais seriam as palavras que nós poderíamos agregar aqui ao que a gente poderia chamar de uma verdadeira amizade? A gente tem que perguntar por isso. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Em que nível está nossa relação com os nossos irmãos? Porque existe sim um novo conceito de amizade. Só que aquilo que nós devemos cultivar entre nós precisa ser algo melhor do que isso. Por isso a gente fala que aqui há sim um princípio de menos é mais. Eu queria introduzir aqui o que a gente poderia chamar de amizade espiritual. Porque se o nosso conceito de amizade, um conceito moderno de amizade, ele já não serve de parâmetro, então talvez, como igreja, a gente tenha que ter um outro parâmetro. Então não que você tenha que chamar de amizade agora, amizade espiritual, mas é só para que você entenda que existe diferença entre tipo de amizade e relacionamento que nós devemos buscar e que nós precisamos de fato. Esse termo já existe, algumas pessoas trabalham, falam sobre amizade espiritual. Há um pastor, amigo nosso, chamado Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano, ele fala um pouco sobre isso. Eu não vou me estender tanto sobre a questão da amizade espiritual. Talvez num outro momento a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, mas ele tem uma definição que eu acho que é interessante para nós aqui pontuar nesse momento. Ele diz: uma amizade espiritual existe quando duas ou mais pessoas concordam em dar atenção ao que Deus está fazendo em suas vidas. Olha que definição bacana de amizade espiritual. Quando duas ou mais pessoas concordam em dar atenção ao que Deus está fazendo em suas vidas.
Ou seja, ao pensar em amizade espiritual, em resumo, é pensar amizade a três. É uma amizade onde existe, no caso, nós, eu, a outra pessoa, mas existe Deus. E Deus faz toda a diferença nesse relacionamento, nessa relação. Ou seja, a amizade espiritual também, em outras palavras, é trazer Deus para as nossas relações. Talvez você já reparou que algumas de nossas amizades ou relacionamentos, Deus não faz parte delas. Você tem algum... Lembre de um colega de trabalho seu, ou um colega da escola, ou ou alguém que faz um prestador de serviços, ou um comerciante do qual... Muitas vezes você tem uma relação com aquela pessoa, de conhecer, de conversar, às vezes até bastante. Mas se você parar para pensar, que peso Deus tem nesse meu relacionamento com essa pessoa? Aí você pensa e percebe, nenhum. A gente não fala sobre, não faz diferença o fato de eu ser cristão, ele não ser, ou ser de outra igreja. Não há peso, né, da questão Deus na minha vida, nessa relação. Uma amizade espiritual é quando o fato de eu ser um discípulo de Jesus e o fato da outra pessoa também ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, isso faz toda a diferença no nosso relacionamento. Aliás, esse pode ser talvez até o único motivo que existe um relacionamento, porque dois discípulos de Jesus se encontraram, decidiram caminhar juntos, compartilhar daquilo que Deus tem feito na vida delas. E eu acho que isso que o pastor Ricardo Barbosa fala é muito importante. O outro, ele é muito importante para que eu descubra o que Deus está fazendo na minha vida. Talvez eu não tenha toda a noção disso. Nós costumamos ser muito individualistas no nosso discernimento do que Deus está fazendo na nossa vida. A gente pensa que isso é só uma conversa entre nós e Deus. Mas o outro, o irmão, aquele pessoa que eu trago para mais próximo e que é uma pessoa que também busca o discernimento de Deus, ela é importantíssima para que eu entenda o que Deus está fazendo na minha vida. Esse discernimento não acontece sozinho. Por isso que a comunidade cristã, ela é importantíssima na nossa vida, no nosso discernimento espiritual. Agora, como nós estamos falando do menos é mais, é bom que a gente entenda que essa comunhão, ela não vai acontecer de igual forma com todas as pessoas. Não é só porque você participa de uma comunidade cristã, dessa comunidade ou de outra, que automaticamente você vai ter comunhão com todos os irmãos. Isso é uma utopia, isso nem pode acontecer. Mas uma coisa que deveria acontecer é que você e eu precisamos ter comunhão com algumas pessoas. Relacionamento verdadeiro, cumplicidade, conhecer, se preocupar, se relacionar. E a igreja deveria ter o ambiente para que isso acontecesse. O professor estava ali falando sobre a amizade, o conceito de festa familiar e a festa com muita gente. Muito interessante esse conceito. E é interessante como, na concepção dele, não cristã, o único ambiente onde a intimidade é possível é o ambiente familiar, é a festa em família. Mas nós sabemos que isso é possível num outro contexto, onde pode haver também intimidade,
que é o contexto dos discípulos de Jesus, do povo de Deus, onde pode haver, sim, comunhão verdadeira. Quando a gente pergunta sobre exemplos de amizade espiritual, é quase impossível não citar o exemplo de Jonatas e Davi e a amizade e a comunhão que eles tiveram nessa história bonita que é narrada no livro de 1 Samuel, e deixar aqui só um versículo desse juramento, desse compromisso de comunhão que eles tinham um com o outro, dessa história que é tão bela que muitas vezes é mal entendida e interpretada, né, por ser a amizade entre dois homens. E aqui diz: e ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Jonatas e Davi. Uma amizade profunda, um pacto, onde eles colocam Deus como testemunha do pacto, da comunhão. Eu pergunto a vocês, né? Nós entendemos esse tipo de comunhão, esse tipo de amizade, onde Deus é testemunha da comunhão que nós temos uns com os outros? Eu estava pensando sobre isso e pensei que existe uma situação em que a gente tem essa consciência, que é o casamento. No casamento a gente faz esse juramento, né? Há a comunhão e o compromisso, um com o outro, e esse compromisso é feito diante de Deus. O que a gente não percebe é que isso é um modelo de compromisso, amizade e comunhão que não se restringe apenas ao casamento. Mas esse é um nível de comunhão, de amizade que nós podemos ter com outras pessoas, desde que seja uma amizade espiritual, onde Deus é chamado para ser mediador daquela amizade, daquela comunhão, porque nós buscamos discernir diante dele o que ele tem feito no nosso meio. Mas eu quero terminar com um texto de Jesus. O que temos dito aqui é que Jesus é quem nos ensina esse princípio em vários aspectos diferentes. E aqui em João capítulo 15, nós lemos Jesus falando sobre amizade e sobre comunhão. E ele vai dizer assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu queria deixar aqui para nós alguns princípios que a gente pode aprender nessa palavra de Jesus a respeito de comunhão e amizade, de amizade espiritual. Primeiro é isso: o amor de Jesus é o modelo para a amizade espiritual. O amor de Jesus é o modelo para a amizade espiritual. Jesus, ele diz: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. É Jesus quem estabelece o modelo de amor. Pelo menos
para nós, cristãos, discípulos. Nós vivemos num mundo onde se fala de amor. E todo mundo fala de amor. O amor é valorizado. Só que, meus irmãos, da onde nós tiramos o nosso modelo de amor? Em quem nós nos espelhamos? Precisa ser em Jesus. Se a gente quer ter algum modelo de relacionamento, de amor, de amizade, esse modelo é Jesus, não tem outro. Jesus está dizendo, olha, amem como eu amo, ou seja, o amor dele é o modelo. A Bíblia, ela já estabelece um padrão de amor, que é um padrão alto. Quando nós lemos sobre o mandamento do amor, lá está, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, e ame o seu próximo, de que forma? Como a si mesmo. Esse é o padrão bíblico, esse é o mandamento, esse é um parâmetro de amor. O que nem sempre a gente entende é que o padrão subiu. Se já não era fácil, o modelo agora é superior. Subiu o padrão. Jesus, quando veio, ele levou o padrão de amor e de relacionamentos que os seus seguidores, ou aqueles que o conhecem, que vivem nele, vão viver. Né? Quando nós assistimos às Olimpíadas, aquelas competições, por exemplo, salto em altura, ou salto com vara, que você tem lá a vara, o padrão, a altura, né? Vamos saltar salto em altura, acho que é 2,40, né? O recorde, uma coisa assim. Está lá o padrão. E aí, quando todos os competidores conseguem ultrapassar, né, a vara sobe um pouco mais. Quando Jesus veio, viveu entre nós e cumpriu a sua missão, a vara do modelo, do padrão de amor subiu. E agora Jesus diz isso que a gente não deve esquecer. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, de que forma? Como eu os amei. Então, se amar o próximo como a si mesmo já era um grande desafio para nós, agora como discípulos de Jesus nós temos um novo padrão. É amar uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o padrão. Por isso eu tenho que olhar para Jesus, me espelhar nele. É interessante perceber Jesus aplicando esse princípio do menos é mais. Preste atenção. Jesus ele não foi uma pessoa de poucos amigos, porque a gente tem que compreender muito bem o que nós estamos dizendo aqui. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa de poucos relacionamentos, poucos amigos, escolher a dedo. Tudo isso tem seu aspecto de verdade. Mas vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus era alguém completamente aberto às pessoas e aos relacionamentos. Jesus, ele lidava com as multidões. Ele ensinava as multidões, as pessoas abertamente. Ele curava, estava tempo ali com elas, curava, abençoava, evangelizava, dava a elas uma palavra do evangelho, de bênção, de salvação individual, pessoas conhecidas, desconhecidas, multidões. Libertava, trazia libertação, expulsava demônios, fazia isso com
com as mais diferentes pessoas. Sim, ele fazia. Mas Jesus escolheu 12 homens para conviverem com ele, para estarem com ele, para desenvolver um relacionamento real, profundo, onde aquelas pessoas podiam andar com ele, conhecê-lo. Então, não era que Jesus fosse uma pessoa fechada, de poucos amigos nesse sentido, mas era alguém que aplicou essa questão da relação àqueles que caminhavam com ele. Porque não tem jeito de ser diferente. A gente não pode ter comunhão e amizade com todas as pessoas. Né? Como o professor disse, né? Só o Roberto Carlos pode ter 1 milhão de amigos. Nós não podemos ter. Às vezes queremos, mas não podemos ter. Agora, é uma coisa que a gente poderia pensar um pouquinho mais. Às vezes a gente aplica o seguinte linha de raciocínio. Eu queria tanto poder me relacionar mais com as pessoas, ter mais tempo para os irmãos, ou ajudar, ou evangelizar, ou fazer isso, fazer aquilo, mas não posso, não consigo, não tenho tempo, não consigo me dedicar a isso. E sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que o fato da gente não conseguir fazer isso com todas as pessoas, que a gente não pode fazer com ninguém. De fato, você não vai conseguir ser um bom amigo de todas as pessoas, de todos os irmãos da igreja, de todos os seus familiares, de todos os seus colegas de trabalho. Você não vai conseguir ser um amigo, a amiga que eles precisam. Mas você não vai ser amigo de ninguém, então é esse o raciocínio? É aí que a gente tem que pensar um pouco mais. É possível deixar que pessoas se aproximem de nós e a gente desenvolver relacionamentos mais profundos. Só que o primeiro ponto aqui que eu trago aos irmãos é esse. Jesus é o meu modelo. Jesus é o nosso padrão. E se for diferente, a vara vai estar muito baixa. Se a gente tem amizade no modelo Facebook de amizade, é muito pouco, meus irmãos. É isso que a gente tem que pensar. O seu padrão precisa se elevar. E ele vai se elevar se você olhar para Jesus, olhar como ele ama. Aí a gente vai começando a entender como eu preciso amar, como eu preciso aprender a amar. E é isso que diz a segunda questão aqui desse texto de Jesus. O amor que Jesus nos ensina é o amor sacrificial. Qual a característica do amor de Jesus? O amor que ele tem por nós, por mim, é que é um amor sacrificial. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida pelos seus discípulos. Esse é o padrão da amizade espiritual. O amor que é sacrificial. Que eu dou. Esse é o amor cristão. É no sacrifício que a gente aprende a essência do amor. Às vezes a gente vê isso, o amor de mãe, por exemplo. Que é aquele amor que prioriza, né, o filho, em detrimento das suas próprias necessidades. Mas esse não é amor de mãe, como a gente fala. Esse é amor de Cristo, esse é o amor de Deus. Da onde que as mães tiraram esse tipo de amor quando elas se inspiram para tê-lo?
Esse amor vem de Deus. O amor sacrificial nós aprendemos com Deus. E se tem alguém que deu a sua vida para que a gente tivesse vida, esse alguém foi Jesus. Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai. Então, é esse amor que inspira o nosso coração e alimenta o que a gente chama aqui de amizade espiritual. E, em terceiro lugar, esse texto de Jesus ainda nos ensina mais uma coisa muito importante. A submissão é a melhor resposta ao amor de Jesus. Porque Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Eu acho muito interessante que quando a gente fala de amor, e quando a gente pensa em amor, principalmente nos moldes que estão aí fora, o amor é descrito muito como um sentimento. Como um sentimento muito subjetivo, muito abstrato, que habita dentro do nosso coração. E eu acho muito importante que a gente lê um texto de Jesus falando sobre amor, falando sobre amizade, sobre relacionamento, e ele nos apresentou duas características do amor que não tem nada de subjetivo. É muito concreto, é muito visível. Ele fala aqui sobre sacrifício, dar a vida pelo outro. Isso é concreto, isso tem nada de abstrato nisso. E fala sobre submissão, obediência. Será que eu e você entendemos que obediência é ato de amor? Que obedecer é também amar? Para nós que dizemos, que confessamos que amamos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, e que esse amor não é um sentimento, é alguma coisa concreta, então é muito importante a gente entender que o meu amor por Deus e por Jesus, ele aparece de forma concreta na minha obediência, na minha submissão. Deus, se eu te amo, eu te obedeço. Jesus, se eu te amo, eu te sigo, eu te obedeço. E essa é a forma com que eu respondo ao amor de Deus. Porque aqui Jesus mostra para nós muito claramente que o amor de Deus se manifesta a nós através do sacrifício. Não é através do sentimento de Deus. A Bíblia não fala que Deus ama tanto a humanidade, a mim e a você, e aquilo é um sentimento que dói no coração de Deus. Não, é muito concreto. Deus amou o mundo, e porque amou o mundo e os seres humanos, enviou Jesus. Ou seja, a prática do amor divino é o autossacrifício. É o dar a própria vida para que eu e você tenhamos vida. Agora, nós não podemos fazer a mesma coisa por Deus. Não cabe a nós o sacrifício. Então, como a gente responde ao amor de Deus? Jesus está dizendo. A sua obediência é uma resposta ao meu amor. É a sua forma de demonstrar amor. Então, eu acho que aqui a gente começa a trazer bases para um relacionamento espiritual. E aí, meus irmãos, percebam, quando a gente fala que autossacrifício é demonstração de amor, submissão é demonstração de amor, aplique isso aos seus relacionamentos mais íntimos. Você vai perceber como cabe perfeitamente. Amar vai exigir de nós autossacrifício. Amar vai exigir de nós obediência, submissão, abrir mão, de repente, da minha razão
dar razão ao outro, prioridade ao outro, isso é o exercício do amor. Termino lembrando que nós somos, primeiro, convidados para uma amizade espiritual com Jesus. Se falamos aqui sobre comunhão, amizade, e que não adianta ter 1 milhão de amigos, mas é preciso ter alguns bons amigos, ou como diz o provérbio, ou um amigo. O provérbio já é radical, né? Ele diz, olha, se você tem muitos amigos, você se complicou, para dizer o mais leve. Mas há um amigo que vai ser mais próximo que o parente mais próximo. Esse provérbio diz. Ele está estabelecendo um princípio. E dentro desse princípio, nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso primeiro amigo precisa ser Jesus. Será que Deus, nosso Senhor Jesus, está na nossa relação de amigos? Ou você pensa, não, Deus não conta. Amigos, Deus é uma outra coisa. Cuidado com essa mentalidade, porque pode ser que Deus não seja seu amigo mesmo. Pode ser que Jesus não faça parte do seu ciclo de amizade, não exista intimidade para isso. Isso pode ser verdade. Mas Jesus é quem está dizendo, eu não chamo vocês servos. Embora a relação entre nós é de senhor e servo, é uma relação de obediência, eu sou o seu Senhor, sim, mas Jesus diz, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E aos amigos eu revelo tudo aquilo que o Pai me deu e me revelou. Então nós precisamos desejar a amizade de Jesus. A amizade espiritual que vai nos inspirar a nos relacionar com os nossos irmãos. Porque essa é a segunda verdade aqui. Nós somos convidados para uma amizade espiritual com os nossos irmãos. Eu termino com isso. Eu penso que isso é um grande desafio para nós. É um grande desafio para mim. Porque muitas vezes aquilo que a gente chama de comunhão não é comunhão. Simplesmente é o fato de que a gente convive de forma pacífica, num mesmo ambiente, e a gente se encontra uma vez por semana, e a gente quer o bem um do outro, torce pelo bem e a bênção um do outro, mas nós não arriscamos nos aproximar muito uns dos outros, porque isso já traz algumas implicações. Então acredito que seja de fato um grande desafio para nós, igreja, a experiência da comunhão. Se as pessoas lá fora tentam explicar o que seria menos é mais um conceito da amizade, eu acho que quem tem essa resposta é a igreja. Você sabe que muitos dos seus parentes de sangue, você não pode contar com eles, muito pelo contrário. Embora exista um vínculo forte, que é o vínculo de sangue, não há comunhão. Onde vamos encontrar comunhão? Onde vamos cultivar comunhão? Onde vamos encontrar um amigo como esse amigo descrito em Provérbios, que vale mais do que um irmão? E quando a Bíblia fala um irmão, não é
é um irmão de sangue, né? Filho do mesmo pai e da mesma mãe. É isso que ele está dizendo. Onde a gente encontra? Nós não podemos desistir de ter comunhão uns com os outros. A gente precisa buscar. Mas eu acho que parte disso é essa ideia de trazer Deus para os nossos relacionamentos. Pedir para Deus nos ajudar a discernir a nossa vida na vida do outro, o que Ele está fazendo, né? Qual o seu plano. A gente precisa orar mais por isso, para que Deus nos dê comunhão. Bons amigos. Amigos, né? Amigos da fé. Amigos que possam de fato nos sustentar, né? Essa experiência que Jonatas e Davi tiveram, né? É tão bonito naquela relação que era mais forte a amizade do que o vínculo que Jonas tinha com o próprio pai que queria matar Davi. Isso é comunhão. É como quando o importar com o outro, o zelar, o cuidar do outro, alcança uma prioridade e uma fidelidade que extrapola os vínculos familiares, muitas vezes. Que o Senhor nos guie nessa direção e nos ajude a descobrir a comunhão entre nós. Baixe sua cabeça. Gostaria de orar com você. Chamar o grupo de louvor que já se posicione aqui para o louvor. Gostaria de te convidar nesse breve momento a pensar um pouquinho. Quais amigos você tem? Quantos são? Que tipo de amigos são? Queria que você pensasse um pouquinho. Você tem pelo menos um amigo, uma amiga, que tem esse peso espiritual na sua vida. Alguém que você possa compartilhar, alguém que você não tenha medo, vergonha de dizer nada que possa acontecer com você. Alguém que você tenha a maior consideração pelos conselhos que aquela pessoa te dá, que você entende que ali é uma voz de Deus para a sua vida. Você tem alguém assim? Se você tem alguém assim, eu queria que você se lembrasse de agradecer a Deus agora por ela. Agradeça a Deus porque Deus colocou essa pessoa na sua vida. Alguém que se importa de fato com você, alguém que te aconselha. Alguém que muitas vezes fala alguma coisa que você não gostaria de ouvir, mas fala para o teu bem. Agradeça a Deus pela existência dessa pessoa. Mas eu queria também te desafiar
você nesse momento para pensar um pouquinho e pensa, eu não tenho ninguém assim na minha vida. Então é tempo de você pedir a Deus uma amizade espiritual. Um companheiro, uma companheira de alma. Alguém que esteja disposto a andar com você e descobrir juntos o que Deus tem para a vida de vocês. O que Deus está fazendo na vida de vocês. Quais têm sido os convites de Deus. Eu acho que nós podemos fazer essa oração. Eu acho que nós podemos pedir a Deus isso. Deus, precisamos de amigos espirituais. Deus, precisamos experimentar a comunhão. É bom a gente ter essa alegria do encontro, saber que a gente encontra aqui pessoas na igreja e que nós queremos o bem de todas elas e que vivemos aqui um tempo de paz. Só que, Senhor, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de pessoas que conhecem a nossa vida, pessoas que chorem conosco, que possamos chorar com elas, pessoas que riem conosco, que possamos rir com elas. Cria, Senhor, na nossa igreja, na nossa comunidade, um ambiente onde possam surgir amizades espirituais. Onde o amor que vem de Cristo seja a testemunha entre nós. O amor que vem da cruz, o amor do sacrifício, o amor da entrega, o amor que gera em nós obediência. Dá-nos mais, Senhor, do teu amor. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para que a gente veja mais do seu amor. Que o Senhor seja o nosso modelo, a nossa referência. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.